elementos de coesão. A primeira etapa dos elementos de coesão que a gente vai estudar são os conectores. Então, pessoal, pegando os conectores aí, estabelece a conexão entre orações, o que é importante saber disso, que conjunção liga orações, tá? Nos períodos compostos, também com as preposições que ligam vocábulo a outro, tá bom? Interessante saber que preposição liga palavras, conjunções ligam o que, pessoal? Orações. Se eu digo casa, pedra, qual é o elemento que deve ligar casa à palavra pedra? A preposição geralmente de, né? Casa é um substantivo, pedra é um substantivo. Então eu tenho que usar o que? Uma preposição. Preposição liga palavras e conjunções ligam o que, gente? Orações, tá? Falando dos primeiros elementos de coesão, o que me costuma dar problema, pessoal, já eu falo sobre ele, que ele costuma dar problema. Vamos relembrar isso aí? Gente, nós temos aí as aditivas, as adversativas, alternativas. Todo esse conteúdo você pode ver no canal aí, ou você vê nas outras aulas que a gente já estudou. As orações adverbiais, estão lembrados disso? Que a gente viu? As orações coordenadas, se você tem uma boa lembrança disso, vai facilitar nosso estudo aqui. De boa? Vamos lá, aditivas, adversativas, da ideia de quê, pessoal? Vamos grifar isso aí. Da ideia de oposição, de contraste. As alternativas de alternância, conclusão, explicação. Quero que você faça uma chave aí entre esses dois, letra E e letra F, que nós podemos tanto ter ideia de explicação e causa. Façam uma comparação entre esses conectores. Notem que eles são praticamente o quê? Iguais, note. A explicativa tem um que, tem um porquê, tem um pois. As causais tem o que, tem o como, tem o pois, tem o porquê. E aí, Vitor, como é que eu vou saber a diferenciação entre conjunção causal ou conjunção explicativa? Eu vou explicar isso aqui, a semântica, tem algumas dicas que me ajudam. Porque a semântica, se for propriamente com a semântica, você fica meio confuso. Note essa aqui, ó. O marido a agrediu, pois seu rosto está vermelho. O pois está ligando uma frase com ideia de explicação ou uma ideia de causa? Aí eu vou dizer o seguinte: o marido a agrediu, pois seu rosto está vermelho. O rosto está vermelho é uma explicação ou é uma causa? Eu fico um pouco confuso nessa hora, não é verdade? Para isso eu quero que vocês anotem, não tem esse esquema, vocês podem anotar esse esquema aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ter ideia aqui de causa em cima, você coloca, e a gente coloca aqui explicação. E vamos sanar com esse problema agora. Sempre que tiver a ideia de causa, ela vai expressar o que, gente? O motivo que levou àquela circunstância. Se eu tiver uma ideia de explicação, eu vou ter duas opções. Primeiro, observar, coloca assim, observar se o verbo da oração anterior está no imperativo. Se o verbo da oração anterior estiver no imperativo, eu vou ter uma explicação, não tenho que analisar mais nada. O pois, o porquê, sempre vai ser o quê? Explicativo. Segunda parte, se eu não tiver o verbo da oração anterior no imperativo, eu posso verificar outra coisa. Verificar se o elemento que é iniciado pela conjunção me transmite uma ideia de evidência. Aí eu vou ter que analisar os dois contextos. Note, na causa vai expressar o motivo e na explicação o verbo da primeira oração está no imperativo e o conector que inicia a oração vai demonstrar o que? Uma evidência. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira frase aqui para verificar essa questão. Quando eu disse, o marido a agrediu, pois o seu rosto está vermelho. Eu circulei o pois, você já sabe que o pois é um conector. Tá bom? A prova pede ou que você substitua por outro conector de mesma natureza, ou pede qual é a circunstância que ele esteja expressando. E aí, o pois, bateu aquela dúvida, eita meu Deus, o pois, tanto pode ser o que, gente? Explicação como causa. Aí eu vou ter que analisar, vamos verificar se o verbo da oração anterior está no imperativo, está expressando ordem.
O marido a agrediu. Tá mandando, gente, tem uma ordem aqui, agrida? Não tá no imperativo, tá bom? Já tirei uma parte. Verifica. A oração posterior está expressando em relação à anterior. Desculpa, a oração posterior está expressando uma ideia em relação à anterior de evidência ou motivo. O rosto dela está vermelho. Foi o que o motivou a agredi-la? Isso é um motivo ou é uma evidência? Eu chego na casa lá e diz: eita, teu rosto está vermelho, vou te bater agora. Quer dizer que o rosto dela vermelho motiva a pessoa a agredir? Claro que não, nós temos uma evidência e não uma razão para que isso aconteça. Quando nós temos uma evidência, nós temos o que, candidato? Aqui uma explicação. Portanto, o conector, pois, aqui é de natureza explicativa. Pode tocar por porquê, né? Pode tocar por porquê, mas você vai ter que analisar do mesmo jeito, porque pode ser das duas naturezas. O marido agrediu porque seu rosto está vermelho. Fica estranho, mas é gramaticalmente permitido, que é o mesmo conector de mesma natureza. Tá bom? Chico Buarque não só canta, mas também compõe. Gente, vocês entenderam essa questão aqui? Eu já estou passando para as outras. Entenderam? Porque a gente vai explicar esse assunto analisando frases. Chico Buarque... Oi. Caso fosse uma de causa, deveria ser nessa ordem fixa? Não, pode ser antes. As causais geralmente vêm antes. Mas pode vir onde ela quiser. Porque é um advérbio, na verdade, né? Aqui não é advérbio porque é explicativo, mas elas... Tem algumas pessoas que dizem: não, Vitor, é só verificar a vírgula. Se for vírgula é explicativa, se não for vírgula é causal. Mentira! Eu posso colocar assim, numa causal, uma vírgula. É enfática, ela não é obrigatória, mas eu posso colocar. Tá? Vou desmistificar aqui alguns exemplos. Chico Buarque não só canta, mas também compõe bem. Rimou. Não só canta. Quem é o conector aqui, gente? É o mas também. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque as pessoas, ao ver o mas, se animam para dizer e colocar que é o quê? Adversativa, que dá a ideia de oposição. O mas seguido da palavra também dá a ideia de quê, pessoal? De adição. Tem que tomar cuidado, eu vou colocar aqui adição ou acréscimo. Como? Poderia ser o ainda também, mas ainda. Mas ainda como também, não só canta como também, pode ser. Tá, sim. Vamos à terceira. Deixe um recado se você não me encontrar. Quem é o conector aqui? Facílimo. Se. Esse se está transmitindo... Não vamos classificar essa ideia do se, né? Porque já deu trabalho demais. Mas tem que fazer aqui. Deixe um recado se você não me encontrar. Condição. Não está expressando uma ideia aqui de condição? Conjunção condicional, nós temos uma ideia de condição. Ninguém erra essa, né? A não ser na prova da Consulplan que vocês vão fazer agora de 24. Você viu a de Lavras, a Mangabeira, a prova? Não viu porque só viu quem fez, porque não publicará. Gente, é de rir. Eu vou fazer ainda um vídeo no meu canal corrigindo essa prova, só que vai levar o quê? 50 segundos. Porque a prova de 10 questões está a nível de 6º ano. Os meninos do 6º ano fazem aquele brincando. Os meus fazem. Olha aí, ó, gabola, né? Não, mas gente, quando você vir, você classifica a faixa etária daquela prova. 4º ano, de boa, fazendo essa prova, humilhando, né? Não, 6º, 7º ano faz bem isso aí. Vou cortar isso. O amor é difícil, mas pode luzir. O mas não está seguido de... Aliás, não está antecedendo o também. O mas sozinho vai dar a ideia de quê, pessoal? De oposição. Vamos saber os diversos nomes. Não é só a diversidade, não. A diversidade, a adversativa, é tipicamente gramatical, tá bom? Vai lá, pode ser contraste, oposição. Como? A ideia sim, concessão. Aqui não é o conector concessivo, mas a ideia sim, né? Saia porque quero dormir. Mais uma vez eu estou na sinuca de bico. No porquê, explicação ou causa. O mas é o que, gente, aqui? Vamos colocar a oposição, que a gente está trabalhando a semântica hoje, né? Colocar oposição, contraste e colocar as várias formas, viu? Cheguei no porquê que pode ser causa ou explicação. Primeira coisa que você tem que verificar é se o elemento anterior está no imperativo. Está, gente?
Tá, ó, saia, se aqui está no imperativo, como eu coloquei aqui a dica, ó, verbo da oração anterior está no imperativo, não tem o que discutir. Ela é o que, pessoal? Explicativa. Ora age com calma, ora trata a todos, ora, ou, já. O que é isso, pessoal? Alternativa, né? Tem que decorar isso aí, né? Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Logo, portanto, por isso. A gente fez essa brincadeira lá na aula de conjunção, de oração coordenada. Logo, portanto, por isso. Vamos circular o portanto aqui. Vou colocar aqui conclusiva. Vitor, não analisei nada. Não precisa se você decorar esses conectores. Eu decorei todos. Qual é o problema? Assim, existem os que são essencialmente decoráveis, porque o portanto nunca vai dar a expressar outra ideia. Vai ser sempre conclusivo, e tem o pois que pode ser várias coisas. A gente tem que saber o que decorar e o que não é. Logo, portanto e por isso sempre serão conclusivos. Sempre, não tem outra. O pois é que pode vir para conclusivo, mas ele é essencialmente explicativo. É o estranho, muito bem, olha, esqueceu mais não, né? A situação econômica é delicada, devemos, pois. Eu tenho 3 problemas agora, não é? O pois pode ser explicativo, pode ser causal e pode ser o quê? Conclusivo quando soar estranho. Mas deixa eu explicar que eu vou explicar várias coisas nessa frase aqui. Vamos lá. Primeira coisa, vamos descartar essa ideia de causa e de explicação? Vamos lá, ó. A situação econômica é delicada, devemos, pois, agir... Como é o resto da frase aí? Cuidadosamente. Agir cuidadosamente. Vamos lá. Agir cuidadosamente é uma evidência? Não, não é nenhuma evidência, não. Ó, não tenho. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir com o quê? Cuidadosamente. Não é nenhuma evidência. Ótimo. Não é também nenhum motivo que gerou nada. Não está gerando nada aqui. O verbo da anterior não está no imperativo. Eu já descartei todas as possibilidades. Me restou o quê? Verificar se ela é uma conclusiva. Não é isso? Vamos lá. A situação econômica é delicada, devemos, pois, agir. Eita, esse pois está estranho? Tá, ó, ninguém diz, nenhum brasileiro diz isso de forma tácita na oralidade, né? Ó, a situação econômica é delicada, pois devemos agir. Deveria ser dessa forma. O pois soou estranho, eu tenho uma relação de conclusão aqui. Vitor, me explica isso aí bem. Note que nós temos um deslocamento de conector. O conector deveria estar aqui ligando orações. Ele quebrou a oração aqui. Devemos agir uma locução verbal. Note. Aqui eu tenho uma locução verbal. O pois quebrou essa locução verbal. E foi para depois do verbo da segunda oração. Qual era o local comum dela aparecer? De todas essas orações, logo após a primeira oração. Note, o amor é difícil, primeira oração, mas pode luzir corações, segunda oração. O mas está corretamente colocado aqui. O pois deveria estar aqui e foi para ali. Em relação à pontuação, isso aí aqui é incrível. Note que quando eu desloco o elemento, tem que colocar vírgula, né? Por que esse ponto e vírgula está aqui? Por que esse ponto e vírgula está aqui? Houve uma omissão de um termo. Não omitiu o termo aqui? Foi para cá, não foi? Então ele se omitiu. Omissão, posso dizer aqui, podia ser uma vírgula aqui também. Porque tem 3 vírgulas, aqui depois do pois tem uma vírgula, não tem? É porque o pincel apagou. Vamos lá. Esse pá de vírgula aqui, esse aqui é porque antecede o conector e esse aqui é para marcar o quê? O deslocamento de conector. Eu não vou entrar muito no mérito da vírgula, porque não é essa aula. Mas, ó, isso aqui, omissão de conector, quando eu omito, por exemplo, Ana foi à feira e levou o seu cão. Ana foi à feira, levou o seu cão. Eu não posso dizer isso? Não posso tirar o E? Eu tenho que colocar o quê? Uma vírgula para dizer que a conjunção conector foi o quê? Suprimido. Houve um elipse aí. A vírgula marca a elipse do conector. Tudo bem? Aqui também está marcando um elipse do conector. Ah, Vitor, não foi elipse, foi um deslocamento. Mas essa vírgula aqui que está representando o deslocamento.
Não vou entrar nesse mérito. Pode ser a vírgula como ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Em conectores que sejam coordenados. O ponto e vírgula não pode ser separar um conector subordinado. É coordenado. Subordinado não tem vírgula. Tem. Pode ter. Não tem ponto e vírgula. Não tem um ponto e vírgula. O time venceu, por isso está classificado. Quem é o conector aqui, gente? Por isso, né? Logo, portanto, por isso nós temos uma ideia de quê? De conclusão. Você viu que eu nem analisei nada? Decorei os 3 que só são conclusivos. A cidade está alagada porque o rio transbordou. Lá vem esse diabo do porquê. Vamos lá. Porque pode ser causal, explicação. O verbo da oração anterior está no imperativo? Ah, não. Descartei a primeira parte de explicação, né? Vamos lá. O rio ter transbordado é uma evidência ou ele é o motivo de a cidade estar alagada? Eu não entendi não esse negócio de evidência. Evidência não é uma marca? Alguma prova que isso tenha acontecido? Pensa comigo. O rio ter transbordado foi o que gerou o alagamento da cidade? Foi. Então nós temos um motivo aqui. Ah, Vitor, é só eu olhar o rio? Não, bicho, então vai ter que filosofar muito aí não. Uma evidência é a cidade estar alagada. Outra coisa boa é você pensar o seguinte, que evidência é a mesma coisa que consequência. Se você quiser colocar aqui, coloca aqui. Evidência, abre um parêntese na tua evidência e coloca assim, consequência, tá? Sempre é uma consequência. O rio ter transbordado não é uma consequência, é o fato motor que gerou o quê? O alagamento da cidade. É causal aqui. Causal. As outras eu não copiei, vocês vão fazer comigo no material, pode ser? Paramos aonde? Na cidade, né? Vamos lá. Sim? Sai da frente, olha como ele é. Vai fazer uns stories aí, né? Vamos lá. Cadê, gente? Sim. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Eu tenho 2 elementos aí, não tenho para grifar? Quais são os elementos aí, gente? Tão que, tão, tamanho, tal. Eu tenho uma ideia de quê, pessoal? Tão, tamanho, tal, associada ao quê? Eu tenho uma ideia de consequência. Não é consequência? Ó, ele é tão alto que bateu a cabeça num poste. É minha vida aqui. Não é isso? Tão alto que bateu. Vitor, o tão pode se associar a ideias de comparação? Pode sim. Ele é tão alto quanto o irmão. Eu tenho que analisar o sentido. Aí eu tenho uma ideia de comparação, não de consequência. Ele é tão idiota que foi reprovado. É o que, gente? Consecutivo. Eu tenho uma consequência. Ele é tão idiota quanto o irmão. O que é isso? Comparativa. Vamos lá. Ele tem estudado como um obstinado. Quem é o conector? Como? Ele está dando ideia de quê, pessoal? De comparação. Como? Não é isso? Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. Logo, portanto, por isso, tu decorou que é o que, gente? Isso aí? Conclusiva. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Quem é o conector aí? São 2. Assim que. Dá ideia de quê, pessoal? De tempo. No momento, naquele instante em que fecho a porta, me sinto segura. É o que virou? Temporal. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Que porque pois, tanto pode ser explicação como causa. Vamos ver aí por é explicação? Vamos ver que pode ser causa, né? Vou embora, que cansei de esperá-lo. Vamos lá. Vou embora não é imperativo. Vamos lá analisar o outro. Cansar de esperá-lo é o fato motor que gerou a ida ou é uma evidência? Eu acho que é uma causa. O que a motivou sair, ir embora? Foi o cansaço? O cansaço motiva você a ir embora ao esperar por uma pessoa?
É o motivo, eu tenho a ideia de causa. Isso num site estava como ideia de explicação. Não vou dizer qual é o nome do site. O nome do site, eu vou dizer sim, é toda a matéria. Pode pesquisar lá. Eu comentei lá. Não é explicação. Vamos lá. Esse aqui é o que? Vitor? Vou embora. Vou embora que cansei de esperar. É o que, pessoal? Causa. Tudo ocorreu como estava previsto, conforme estava previsto, de acordo, segundo estava previsto. Tem ideia de quê? Conformidade. Tenho orgulho de vocês, gente. Aprendem bem rápido e fixa. São que nem Patativa do Assaré. Decorava todos os seus livros na cabeça. Então, homem admirável. Vocês viram o especial dele ontem no Fantástico? Foi muito bom. Chorei. Da minha terra lá, quase próximo à minha terra, Antonina do Norte. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Eu na vida aqui, ó, tô brincando, amo trabalhar. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Quanto menos, tanto menos. Que é isso, pessoal? Proporção. Conformativa, né? E tem aqui conformativa? Tem o como. Tudo ocorreu como estava previsto. Conformativo. Aqui. Ah, não tá não? Ah, desculpa, eu coloquei as principais aí. Foi. Eu não gravei a aula de advérbios, não foi? De oração subordinada, adverbial? Não. Então o pessoal xingando que vai até a aula 7 não tem a aula 8. Xinga não. Nem dá dislike não. Tô já recebendo meus $100. Um ano para ganhar R$400. É duro essa vida de YouTube. Embora tenha... Qual é, gente? Conector aí? Já sabe, não preciso falar nada. Quem é o conector? Embora concessão. Proporcional. Quanto menos, tanto menos. A proporção que, a medida que. Quanto mais estudo, menos aprendo. Olha, aparentemente eu tenho uma ideia de adversidade. Note, escute. Quanto mais estudo, qual é a próxima ideia que você espera? Mais passa, que aprende, né? Quanto mais estudo, menos aprendo. Cai muito isso em prova dizendo que é uma ideia de concessão ou ideia de quê? De adversidade, de oposição. Não é. É ideia de proporção, mesmo tendo uma ideia de contrariedade. Por isso que você tem que decorar os conectores. Quanto mais estudo, mais aprendo. Também pode ser quanto mais estudo, menos aprendo. Aí é a dificuldade da cabeça. Tem que tomar Rivotril ou alguma coisa do tipo para melhorar. Rivotril não. Rivotril é para pânico, né? Tem que tomar o que para memória? Proporcional também não tem aqui, né? Tem não? Vamos lá. Pode pôr aí. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Quem é o conector aí? Por quê? Porque bateu aquela dúvida terrível, tem que fazer o quê? Verificar, veja só. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Estudar o dia inteiro foi o que motivou ele a estar cansado? Sim. Foi? Ou é uma evidência? É verdade. Estudei o dia inteiro. É causal. É causa. Eu acredito que seja causa, né não? E estudar o dia inteiro gera o quê? A causa do cansaço, não é? Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Quem é o conector? Pois. E aí? Essa é fácil. Explicativa por quê? O verbo do imperativo da anterior. Ô Vitor, e essa? Embora não tenha sido cuidadosamente planejada. O embora. O embora é o conector essencialmente concessivo ou de ideia de oposição. Concessivo? Isso. Oposição. Oposição? É a mesma coisa. Concessão, oposição. Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Quer, ora, já. O que é isso? Alternativa. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Porém, já é adversativa. Pessoal, por que
desse tanto de vírgula aí. Vamos lá, circula aí o ponto e vírgula, depois de rico. Por que esse ponto e vírgula está aí? Conector deslocado. Conector deslocado. Aí o normal seria só ter uma vírgula. Mas eu posso substituir esse ponto e vírgula por uma vírgula? De boa, sem problema. Levou chuva, não foi? Todos nós. O porém. Tem Sempre será adversativo, sempre mesmo deslocado. Não tem uma conclusão não aí. O país é... Já foi, né? Tens razão, contudo, controle-se. Contudo, é adversativo. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Pode olhar lá em cima, ó. Pode ser outra coisa também, pode? Pode? Pode ser condição também. É? Pode. Não, é contanto que. Pode ser com É contanto, aí é contudo. Oi? Pode ser com O quê? Pode não. É só o pois deslocado, viu? Que ele é a ideia de conclusão. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Todo mundo sabe o que é o todavia, né, gente? Decorou na minha listinha dos conectores, todavia é adversativo. Gente, vocês têm que fazer o papel de decorar os conectores. Na aula de oração adverbial, as orações subordinadas adverbiais, eu fiz a lista dos que caem mais em prova. Tem que engolir aquilo, não tem pra onde correr não. Tá no teu canal, é feito. Tem não. Eu ainda vou gravar. Não gravei, não deu certo. A câmera descarregou no dia das orações adverbiais. Tem todos, só falta essa. Tem do adjuntos adverbiais, né? Mas não tem. Tem? Tem. É complemento e adjunto, né? Tem essa. Não só provocaram graves problemas, como também abandonaram os projetos. Quem é o conector aí, gente? Como também da ideia de adição. Tem um problema com isso, não. Tudo bem? Pegamos essa primeira parte, aqui foi mais uma amostragem dos tipos de conectores. A gente vai passar para a segunda etapa da aula de hoje, que é falar sobre coesão por sinônimo ou adjetivo. Eu vou ficar sentado aqui, qualquer coisa que vocês precisarem de explicação, eu vou para a lousa, tá? Vamos lá? E a cameraman? Vamos lá. Coesão por sinônimo ou adjetivo. Eu posso ligar, aliás, sempre que a gente estuda redação, quando a gente está no segundo ano, terceiro ano, é porque vocês estavam jogando papelzinho de bala nos outros, não perceberam isso. Ou não... Vamos lá. Quando a gente está estudando a fazer redação, está aprendendo a fazer redação, uma das primeiras dicas que a professora ou o professor passa é você não repetir palavras, não é isso? Você procurar seu conhecimento de mundo, seu conhecimento de leitura, você ler muito para você ter um acervo bom de palavras e saber redigir um bom texto sem repetir tantas as palavras, não é isso? Casa lá. Posso colocar casa no primeiro parágrafo, no segundo posso colocar residência, depois o quê? Apartamento, não posso colocar AP que foge da faixa da normalidade culta, né? E eu tenho que seguir essa norma. Eu posso colocar, por exemplo, triste, melancólico, eu posso usar um termo mais culto, tétrico, vai depender do meu nível textual. Coesão por sinônimo é muito usual e as bancas podem grifar os dois sinônimos e perguntar qual é o tipo de coesão estabelecido naquele texto. Vamos à primeira frase aí, ó. Seu horário ficou à tarde, pois o vespertino é mais adequado a seu estilo de vida. Grifa a expressão aí, à tarde. Lá na frente, ela é retomada anaforicamente por um sinônimo. Quem é o sinônimo de à tarde aí, gente? Vespertino. Acho esse nome lindo que ninguém usa, né? Nem o de manhã. Você diz de manhã, você usa a locução adjetiva. Vamos falar sério, né, gente? A gente usa de manhã, eu trabalho no período da manhã. Você não diz o período matutino. É tão bonito, lembra matuto, né? É bonito. Matutino, vespertino, todo mundo usa o noturno. Agora usou só a locução adjetiva, é uma fuga, se você aprender o termo apropriado. Ou seja, pergunta de prova, grifar-se-ia a palavra vespertino e poderia se perguntar qual era o processo de coesão estabelecido nessa frase. Qual seria?
Sinônimo ou nome que é a figura de linguagem, bota aí, gente, sinonímia. Sinonímia é a mesma coisa que sinônimo. Já vou para a semântica. A gente está estudando só semântica aí. Minha casa estava alagada, tive que limpar toda a minha residência. Minha residência retoma de forma anafórica qual termo? Casa. Por que eu estou usando esse nome anafórica, gente? An de antes. A gente já vai saber o que é anáfora. An de antes, anáfora. Sempre o seu referente está anterior a ele. Casa não vem antes de minha residência? Portanto, retoma anaforicamente a palavra casa. Virando a página aí. É posterior à catáfora. Neymar é um grande jogador. O passe do craque é um dos mais altos. Quem é o conector aí, gente? Quem é a palavra? Craque. Grifa aí a palavra craque. Craque está retomando quem, pessoal? Neymar. Note que aí eu não foi utilizado um sinônimo. Neymar não é sinônimo de craque. Foi retomado por um adjetivo. Portanto, aí, coesão por adjetivação. Se você quiser ser mais chique, colocar aí. Tem uma figura de linguagem que, se eu não me engano, isso aí se chama antonomasia. Salvo engano, é essa figura. Castro Alves é um famoso escritor brasileiro, poeta dos escravos, ficou reconhecido internacionalmente. A palavra o poeta dos escravos retoma anaforicamente a palavra o quê? Castro Alves. É sinonímia ou adjetivação? Adjetivação. É uma alcunha para ele. 3 e 4, fantástico, porque esses nomes são terríveis, que se chama a coesão por hipônimo ou hiperônimo, né? Já ouviram falar nisso, não já? A gente sabe o que é? Vocês estão lembrados do que é isso? Vamos fazer um desenho aqui? Eu vou desenhar um círculo aqui e vou... Epa, o relâmpago lá. Eu tenho aqui hiperônimo. Note, para que você aprenda, não vai faltar luz, espero que não. Hiperônimo, você vai fazer um decoreba aqui. Depois desenha esse círculo para você treinar, viu? Hiperônimo quer dizer o que, pessoal? Amplo. Dá para associar. Hiperânimo, amplo. Dá não? Dá, gente. Dá. Que conversa. Hiperamplo. Hiper é muito. Tá? Dá. Vamos ter que botar na cabeça isso. Eu decorei porque vocês não fazem. Hiperônimo quer dizer o que? Amplo. E hipônimo? Hipônimo é o que? Pequeno, restrito. Vou colocar aqui. Se você decorar o primeiro, um vai ser o antônimo do outro, tá? Vou colocar aqui, ó, restrito. Note que esse desenho ilustra bem o conceito sobre o que é hiperônimo e o que é hipônimo. Hiperônimo é um grupo da qual o hipônimo pertence. Se eu dissesse garfo, cozinha, quem é o hiperônimo? Cozinha, é o amplo. Quem é o hipônimo? O garfo, não é isso? Caderno, escola. Quem é o hiperônimo? Escola, hipônimo é o restrito, que é o quê? O caderno. É fácil. O negócio é você ficar trocando esses nomes. Hiperônimo, amplo. Hiperamplo. Dá sim. Vamos ver as frases que estão aí? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vê só. Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo, certo? Então tem o animais, que é amplo. Cachorro e cavalo são tipos de animais de forma restrita. Eu também posso imaginar o seguinte, gente. Cachorro como hiperônimo. Aí eu tenho que imaginar um que pertence a cachorro. Por exemplo, eu digo vira-lata. Vira-lata não é uma restrição para cachorro? Não é? Posso dizer vira-lata, cachorro. Quem é o hiperônimo agora? Cachorro, e o hipônimo vai ser o quê? O vira-lata. Posso dizer peixe e posso ter carpa. Carpa não é um tipo de peixe? Eu tenho o hipônimo, que é carpa, e o hiperônimo, que é o quê? Peixe. Um pode se tornar um ou outro. Eu tenho que colocar sempre os dois para saber quem é o quê. Não é não? É. Vamos lá. Eu vou pular o 4, tá? Que a gente já entendeu isso aí bem. Ó. Vamos ler só a primeira frase do 4. Maçã e morango são hiperônimos de quê? Hipônimo, é verdade. Maçã e morango são hipônimos do hiperônimo o quê? Fruta. Eu posso imaginar também a maçã
como também hiperônimo. Vamos lá, me diz, maçangala, né, que tem? Não tem a maçangala? Tem a maçangala, gente, sem dupla interpretação, gente, por favor. Maçangala é o hipônimo do quê? Da maçã. Banana prata, banana o quê? Nanica, banana maçã. Todas essas bananas aí são o quê? Banana é hiperônimo, hipônimo, o quê? Banana prata. Tudo bem, gente. Vou deixar de brincadeira aí. Substantivação. Gente, tudo na língua portuguesa pode virar substantivo. Todas as classes podem virar depois de um artigo. Então, posso dizer, o de da sua redação está estranho. O de, que era uma preposição, pode virar o quê? Um substantivo, tá bom? Tudo pode virar substantivo. Para se prova, mas eu coloquei aqui que está no nosso conteúdo. Vê só. O pássaro cantou hoje. Grifa a palavra cantou aí. Cantou nessa frase é o quê, pessoal? Verbo. Que na próxima frase, ó, o canto do pássaro não é mais cantou, é o quê? O canto tornou-se um substantivo, é um tipo de derivação que é chamado o quê? Imprópria, né? Você colocou uma classe de palavra que geralmente aparece numa forma em outra. É imprópria, quando muda de classe. Não admito sua recusa. Esse não, grifou aí, esse não é um advérbio de negação, no outro já não é. Ó, o seu não é inadmissível. Esse seu aí é o que? Aliás, esse não é o quê? O substantivo, tá? O escritor é jovem, a qualidade do escritor é jovem, eu tenho um adjetivo que se torna substantivo na segunda. Note, o jovem chegou. Tudo bem? Sim? Próxima. Anáfora, catáfora e deices. Já ouviram falar nesses nomes, não já? Deices não? Ótimo, então vamos lá. Vamos para cá. Vamos pegando um caderno para fazer um desenho aí. O que são esses elementos aqui? Anafóricos, catafóricos. Vê só. Anáfora, como já foi dito aqui, anáfora, você pode reescrever essa palavra, grifar de antes de anáfora, ele sempre vai se referir a um elemento que está o quê, pessoal? Anterior. Qualquer elemento pode ser anafórico. Pode ser um pronome los, las, pode ser um pronome demonstrativo esse, essa com ss, para anáfora, eu falei isso em outra aula. Pode ser um adjetivo, como é aquele de adjetivação. Ele sempre está retomando algo anterior. Tudo bem? Ok? Então eu tenho esse nome aí, anafórico, antes. Catafóricos são referentes que vêm o quê? Após ou depois. O seu referente está depois. É bom que você lembre que às vezes cobra-se com muita facilidade, isso em prova, os seguintes nomes. O elemento, ele nem usa esse nome anáfora, ele pode usar o seguinte, o elemento remete à palavra remeter, está antes. Pode dizer também, se refere, como pode dizer o seguinte, substitui. Qual é o nome que está para anáfora aí? Eu botei em parêntese aí, depois de anáfora? Recupera, retoma, é isso mesmo. Recupera, pode ser retoma. Você deve também prestar atenção nesses nomes. A catáfora, ela anuncia um termo. Eu só posso anunciar algo que não foi dito ainda, não é verdade? Anunciar um termo ainda será colocado à frente. Pode dizer o seguinte, antecipa, não é isso? Geralmente esses termos também são representados pelos dois pontos. Toda vez que eu coloco os dois pontos, se não for iniciar uma fala de personagem, aliás, todos os dois pontos são de forma catafórica. Até para iniciar uma fala, vem depois dele. Não é tudo? Meu problema é este, dois pontos. Tanto este, que é catafórico, que é escrito com T, né? Este. Meu problema é este, com T. Dor de cabeça. Aí depois do T aqui eu coloco dois pontos. Tanto este como os dois pontos são o quê? Catafórico. Eu já vi prova cobrando, circulando só os dois pontos, perguntando se ele é anafórico ou catafórico. Claro que ele é o quê, pessoal? Catafórico, tá bom?
Tem uma deices aqui, deixa eu explicar o que é isso. Deices, ou elemento deítico, isso tem aparecido demais nas provas da FUMARC. O que quer dizer a deices e deítico? Deices e deítico tem diversos autores que divergem no ponto de classificação do elemento deítico. O que é mais aceito, que ninguém discorda, é que a deices, o nome deices quer dizer apontar para. Ou seja, a deices é um vocábulo que aponta para outro. Ponto. O que eu estudei, o que eu procurei mais sobre isso, fiz diversas aulas para chegar a um conceito de deítico, quer dizer o quê, pessoal? Se você quiser colocar isso, quer dizer apontar para. Tá bom? Ou seja, você pode olhar e me dizer, Vitor, a anáfora é um elemento deítico. Não é? Porque ele não aponta para um elemento que está antes. Eu posso dizer que a catáfora também é um elemento deítico, que aponta para o que está à frente. Não é verdade? Muitos autores dizem que a deices, ele sempre vai apontar para fora. Ele sempre vai estar fora do texto. O que me confunde com outro elemento chamado de elementos esofórico. Santa Mãe. Esofórico, nenhum autor tem dúvida. Exo, de fora. Os referentes do elemento esofórico sempre estão fora do texto. Se eu digo o seguinte, por exemplo, vamos lá. Vem aqui para Wall Street, te espero. Onde é que eu estou, pessoal? Wall Street, onde é, gente? Nova York, não é isso? Vem para o Central Park. Naquele prédio do Juazeiro, gente. Eu estou em Juazeiro. Eu disse, onde é que tu tá, Vitor? Eu estou no Central Park. Nossa, você está em Nova York? Vamos imaginar que é Nova York, viu? Central Park. Você só sabe que a palavra Central Park fica nos Estados Unidos porque você tem o quê? Um conhecimento de mundo. Então ele aponta, ele prescinde que você saiba desse conteúdo para ele dar prosseguimento ao texto. Se eu falasse o seguinte, não incorporei aqui o espírito do professor Pasquale Cipro Neto. Quem é o Pasquale Cipro Neto? É um professor de português. Você concorda comigo que nem todo mundo tem esse ponto de referência? Nem todo mundo conhece o professor Pasquale. Eu conheço, eu sou fã, porque eu sou professor de português, trabalho com isso, eu tenho uma obrigação. Mas nem todo mundo sabe, não é isso? Uma vez eu me referi, no 6º ano, à dupla Sandy Júnior. E todo mundo perguntou quem era Sandy Júnior. Notei que eu estava ficando velho. Ou seja, eu disse, gente, a gente vai pegar uma música do Sandy Júnior. Professor, quem é Sandy Júnior? Eu disse, me passei ali. Ou seja, eu não encontrei uma referenciação, eu não encontrei um elemento deítico, esofórico fora, tá bom? Então é isso, pessoal. Muita calma quando você for analisar o elemento deítico, que tanto pode ser esofórico, como pode ser endofórico. Não acabou, não. Vamos lá. Endofórico são elementos que estão o quê? Dentro do texto. Então, toda anáfora e catáfora são endofóricos. Isso todo mundo concorda comigo. Agora, a deices, tanto pode estar dentro como pode estar fora. Tá bom? Geralmente é fora. É fora. É marcado por advérbios. Quando eu digo o seguinte, hoje nós teremos aula. Ponto. Hoje, grifei o hoje, é um advérbio de tempo. Eu posso perguntar para você, que dia é hoje? O meu interlocutor, vamos lá, o pessoal está assistindo minha aula, diz, gente, hoje a gente vai ter simulado. Qual é o dia hoje? Eu estou falando somente hoje, porque vocês estão vivendo, compartilhando da mesma realidade que eu. Vocês sabem qual é o dia de hoje. Agora, se eu dissesse para vocês forem ver um vídeo daqui a 2 anos, você não vai saber qual é o dia de hoje, a não ser que olhe na descrição do vídeo. Está fora do vídeo a palavra hoje. Então, ela aponta por um elemento que está fora do texto. Não é isso? Se eu dissesse o seguinte, estava caminhando pela rua quando de repente encontrei um velho amigo meu. Você só leu essa frase, só está escrito isso num papel. Aí tem lá, encontrei, verbo escrito na primeira pessoa. Aí você pergunta, você acha esse bilhete no meio da rua? Quem é esse eu? Quem foi que encontrou? Está extra texto, eu não sei quem escreveu. É um pouquinho complicado, né? Você tem que pegar pesado nisso, que cobra-se muito em prova. Deu para entender mais ou menos isso aqui? Agora vamos para os exemplos.
Ainda falta. Eu expliquei esses 3 primeiros aí, eu vou ler os exemplos e fecho com elipse, tá? Vamos lá. Anáfora, gente. Vamos lá, número 6. O carro que comprei é automático. Grifa a palavra que aí. É um pronome relativo? É, né, gente? O carro o qual comprei. Quem é o antecedente desse que? Está o quê? Antes dele. Vamos chamar aí. Esse que é anafórico? Tem um referente anafórico? Tem. É endofórico? Sim. É, porque está dentro do texto. Vamos colocar aí. Anafórico, endofórico. Onde é que é isso? No que? Número 6. Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Note que a palavra veículo é um elemento de coesão por sinonímia. Não sinônimo, veículo. Esse sinônimo aí também é o que? Anafórico e o que? E endofórico. O doutor está de férias, ele só retornará. Essa palavra ele se refere a quem? A doutor, é anafórico, é endofórico. Qual é o tipo de processo de coesão também? Por pronome, ele não é um pronome? E doutor já é também adjetivação, se tornou um substantivo. Doutor não é adjetivo? A cama está quebrada, essa foi levada ao conserto. Quem é o conector? Essa, se está escrito com SS, ele é o quê? Anafórico. Você toma cuidado, esse não é um conceito fechado, não. Por exemplo, vocês sabem que o SS é para anáfora e o ST para catáfora, mas nem todo autor tem essa noção. Você confirme realmente que esse essa está se referindo ao elemento que está anterior. Nem todo autor usa esse rigor gramatical. Tá bom? Você confere. Não, SS é anafórico. Mas eu deixo testar para ver se é. Às vezes está catafórico. E aí, vai fazer o quê? Eu vou mandar na escrita dos outros? Ou não, a prova está me cobrando, tem que encontrar o referente dele. De boa? Vamos lá, gente. Catáfora. A mãe olhou-o e disse, circulou. Quem é esse ó? Eu só encontro essa referenciação aonde? Depois dos 2 pontos. Tanto o O como os 2 pontos são catafóricos. Só desejamos isto. O que é que nós desejamos, gente? Férias. Isto é catafórico, deve ser escrito com T. Vitor, se ao invés de T fosse assim, só desejamos isso, férias, é catafórico, sim ou não? É catafórico, mas está escrito errado. Tá bom? Você tem que ter essa margem aí. Pedro. Não entendi. O O, a mãe olhou e disse: esse O é o filho. Só o O. Só o O. Pronto, você pode circular os 2 pontos. Tem sempre 2 pontos. Oi? Não, a catal. Não. Não é obrigatório, não. Sim. Pedro comprou vários ingredientes. Grifa aí, vários ingredientes. Quais são esses vários ingredientes? Açúcar, farinha, ovos. Note que aí é um aposto. Não é, gente? Um aposto. Está explicando o que são esses vários. Nós temos um aposto que é o quê? Catafórico. O aposto vem depois. Pode ser antes também. Eu nunca vi um aposto antes, mas não é regra que só seja catafórico. Adeices, vamos lá. Eu já expliquei essa parte aí, vamos começar nas frases. Eu quero que você esteja aqui hoje. Olha o tanto de deítico e de elementos exofóricos que nós temos aí. Circula aí, eu. Circula você. Circula aqui, circula hoje. Quem é esse eu? Sei não. Não faço ideia. Sou eu, Vitor? Não sei. Eu vou ver onde é que essa frase foi escrita, que pode ser geralmente o autor do texto. Não, é o autor do texto, né? Ou é a personagem. Essa frase precisa de um contexto para encontrar uma referenciação. Se eu estou lendo um livro de Jorge Amado, é uma autobiografia, suponhamos. Autobiografia, ele começa a frase assim: eu quero que você esteja hoje aqui. Esse eu, quem é? Se é uma autobiografia de Jorge Amado, está exofórico, está fora do texto, a referenciação dele encontra-se fora. Você, quem é esse você?
Não sei. Está fora do texto. Pode ser o leitor, pode ser ele esteja falando com alguém na cena e você vai ter que procurar. Geralmente é anafórico. Você, né, já se referiu a uma personagem anterior. Hoje. Qual é a referenciação de hoje? Bom, eu vou procurar numa página. No final de uma página está fora do texto. Dá para compreender, gente, isso aí? O jardineiro aguou aquelas plantas. Quem é o jardineiro? Ele tem um nome para ele? Tem um personagem? Aquelas plantas. Que plantas são essas? O narrador, quando ele vai escrever esse texto, ele presume que a pessoa saiba quais são essas plantas ou ele vai dizer depois, né? Nesse fragmento eu não tenho. Perdi-me na 25 de março. Grifa aí, 25 de março. 25 de março é o quê? Né? A rua de São Paulo? Por que eu sei? Porque eu tenho conhecimento de mundo. Nem todo mundo tem essa referenciação, não. A maioria tem, né? Porque é famosa, né? A gente... Não, vocês também, ó. Sandy Júnior, eu pensei que sim. Não vamos subestimar. A gente pensa que todos são iguais. A gente quem, meu povo? Eu não sei quem é essa gente. Eu preciso de um contexto para entender isso. Estão esofóricos. Esse 9... E esse número 9, para que a gente possa fechar aí essa parte de coesão, se chama elipse e zeugma, simples demais. A elipse é quando eu retiro um termo de contexto, porque ele é facilmente entendível. Se eu digo o seguinte, ó, estava só. Quem é que estava só aqui, gente? Quem é que estava só? Ó, estava, pode ser eu estava, como pode ser ele. Deixa eu colocar outro verbo, né? Se fosse assim, ó, comprei hoje sapatos novos. Quem foi que comprou aqui? Eu. Retoma a palavra eu. Não pode ser nem tu comprei, nem ele comprei. Na verdade, ele se refere a algo que está o quê? Subentendido. O final do verbo é que me diz quem é essa pessoa que eu comprei, tá bom? Eu posso dizer o seguinte, ó. Ana saiu, levou seu cão. Quem foi que saiu aqui? Ana. Quem foi que levou? Ana. Só que aqui já é outra frase, tá bom? Aqui eu tenho duas frases. Como Ana está muito próximo, por recurso de redação, eu resolvo o quê? Omitir um termo que já foi citado anteriormente. Eu chamo isso de zeugma. A zeugma omite-se um termo que foi citado anterior. Nem todas as bancas, atenção, nem todas as bancas aceitam esse nome. Elas consideram, principalmente a OCP, a IDIB, o IBFC, não aceitam, só aceitam o nome o quê, pessoal? Elipse. Então você tem que ficar ligado. A zeugma é um tipo de elipse. Ela omite um termo que foi citado anteriormente, a elipse é só retirada de um termo que nunca foi citado. Mas se ela cair Ana saiu, levou seu cão, pode aceitar isso aqui como elipse. É apenas um tipo de elipse. Vamos lá, resolver aí? Tenho duas filhas. Quem é que tem duas filhas? Bote o eu aí em cima. Eu tenho elipse ou uma zeugma? Elipse. Mas pode ser zeugma? Não, senhor. Nunca foi citado, não. O final do verbo é quem me diz. Regina estava atrasada. Preferiu ir direto ao trabalho. Quem foi que preferiu? Regina. Eu tenho elipse? Tenho. Eu tenho uma zeugma? Tenho. Mas se tiver entre as duas, bota zeugma. Vai depender da prova, né? Geralmente as provas só colocam elipse. Geralmente. As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Circulem essa vírgula depois de margaridas, pessoal. As margaridas o que, pessoal? Florescem. Eu omiti um verbo. Por que essa vírgula está depois de margaridas? Marcar uma elipse, marcar uma zeugma ou marcar a omissão de um elemento. É obrigatória essa vírgula aí, viu? E na de baixo também. Vamos lá, ó.
Ele gosta de geografia. Eu gosto de português. Por que essa vírgula está depois de eu? Marcar uma zeugma ou uma elipse. Gente, vírgula é demais importante. Todo certame cobra vírgula. Muito, muito, muito mesmo. Na casa dela só havia móveis antigos. Na minha casa só havia só móveis modernos. Então, para marcar uma elipse, tá? Ela gosta de natação. Eu gosto de vôlei. Todas são elipse. Vou deixar vocês um minutinho com essa. Nós temos 8 questões aí da FUMARC. E nós temos um simulado fechando nosso conteúdo hoje, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vou deixar vocês 5 minutos para fazer essas 8 questões. 8 minutos. 1 minuto para cada questão, essas 8. A gente faz uma pausa e faz o simulado, tá bom? Tá bom demais. Vamos lá. Primeira questão. Vocês colocaram o quê? Vamos lá. Na frase, já vi muita gente boa defender a legitimidade desta construção. Qual? Desta construção está remetendo à construção, mesmo porque está escrita com T. Vitor, se fosse com SS, ainda seria catáfora? Sim, estaria escrito de forma errada, mas ainda seria catáfora, não é isso? Letra o quê, pessoal? B de bola. 2. Assinale a alternativa em que a forma verbal está empregada em função da deixis. Lembra aí, alguns autores consideram deixis isofóricos, não é isso? Outro pode ser endofórico, dentro. É um pouco confuso isso, mas vamos lá. Por se referir ao sujeito autor do texto. Qual é a palavra aí, gente? Gostaria. Gostaria se remete a quem? Ao autor do texto. Eu. Não é verdade? Veja aí da questão da CESP, viu? Terceira, da Getúlio Vargas. Mas a correlação das forças não lhe permite ir mais longe. E essa paralisia de não ir mais longe, quando você não vai muito mais longe, você está paralisado, né? E essa paralisia é anafórico. Essa está escrito com SS, não é verdade, gente? Anafórico. Favorece o retorno dos acordos bilaterais. Com isso o quê? Os acordos bilaterais, falta um projeto. Então, anafórico e anafórico, letra B. Acertaram? Essa está se referindo a quem? O isso? Essa. A essa paralisia. A paralisia que falou antes, não foi não? Isso. Dá para confundir aí, parece que está se referindo à paralisia. E é? Está se referindo à paralisia. Mas a paralisia foi de não ir mais longe, né? Um referente anterior. Aí isso com isso também remete, não? É, anterior. Vocês erraram essa? Acertou? Quarta. No trecho, intervém a fortuna a qual? Bicho, se é tem a qual é pronome relativo. Pronome relativo tem o quê? Antecedente. Só pode ser o quê, pessoal, aí? Anafórico. Ah, e falta o outro, né? Em organizações que lhe resistam. Resistam a quem? A essas organizadas. Em organizadas que lhe resistam. Resistam o quê? As organizadas. Eu não sei qual é o contexto do texto, mas está se referindo à palavra organizada, que também é anafórico, não é isso? Letra A. Quinto. Pode ser anafórico ou catafórico. É, sim, mas geralmente o objeto, quando é pronominal, ele sempre vai se referir a uma coisa que está antes. Se você disser o seguinte, ó, você viu Ana? Você disse, não, eu não a vi. Esse A está substituindo quem? Ana, que é anafórico. Geralmente os objetos diretos pronominais são anafóricos. Vamos lá, já foi a quinta? Na quinta agora, né? Os planos das autoridades responsáveis por esses centros, eu não tenho nenhuma referenciação anterior, não. Não é verdade? Pode procurar. É catafórico aí. Está se referindo à palavra o quê? Centros. Vitor, está escrito com SS? Sim. Viram aí? Quem está cobrando isso aí é Getúlio Vargas. Esses centros são de ampliar ainda este ano. A qual ano ele está se referindo? Está escrito aí?
Deve estar nas referências do texto lá embaixo. Então ele é o que, pessoal? Deítico. Letra E. Não é fácil não esse aí. Mesmo que é um advérbio, aí é uma característica do deítico? Pode ser, mas se o advérbio tiver uma referenciação dentro do texto. Em 2014, aí Aqui, por exemplo, não tinha. não tinha, não é verdade? Gente, deixa eu explicar de novo isso aí, ó. Os planos das autoridades responsáveis por esses centros. Esse SS, a gente estudou que deve ser o quê? Anafórico. Faça a prova dos 9. Procura. Esse estaria se referindo a quem antes dele aí? Você não encontra referenciação. Era para ser estes, né? Deveria ser estes centros. 6. Marque 1 as palavras que no texto funcionam como hiperônimo e 2 para os que funcionam como hipônimo. Ninguém errou essa, né? Vamos lá. Espécie é o quê? Hiperônimo, amplo. Espécimes. Hiperônimo também, né? Rinocerontes negros. Hipônimo de espécie, né? Ou espécimes. Bicho é o quê? Hiperônimo, né? 1, 2, 1. Qual é a letra? C. Espécie não é sinônimo de espécie, não? São categorias, né? É um ser? Mas se é um ser, né? Pode ser um hiperônimo amplo. Eu pensei que esse espécime fosse... E é hiperônimo? Hipônimo de quê? Vamos lá. Oi. Esse figura de linguagem também, hiperônimo? Acredito que não. Eu vou dizer que não, mas tendo esse benefício da dúvida. Eu nunca vi como figura de linguagem. Oi? Semântico. 7. Muita gente se engana achando o pronome destacado tem valor. Bicho, isso aí tem que ter um contexto, né? Eu teria que ler o texto para procurar se tem essa gente. Eu acredito que essa gente não está dentro do texto. A gente não diz com frequência, pessoal, muita gente pensa que vai passar. Quem são essas muita gente? Não está falando de uma forma generalizada? Eu não especifiquei quem é, não. Vamos lá. Eu tenho duas possibilidades aí, não é, gente? Deítico e esofórico. Agora, o deítico, você sabe que tem aquele problema, que tanto pode ser dentro como fora. Eu tenho uma dupla. A banca aceitou o quê, gente? Aí. Fora, esofórico. Letra D. Vocês marcaram o quê? Foi deítico? Mas a palavra esofórico, gente, é provado. Eu não tenho um benefício da dúvida em esofórico. Esofórico é sempre fora. Fora ao texto. É bom que você saiba disso, que a deices é uma opção para ser fora ou dentro. O esofórico é só o quê? Fora. Ele é específico. 8. Da fumaça. 8. Desculpa, minha gente. No segmento, nos cobram o ensino e o uso de um latim clássico, o qual... Tá de brincadeira comigo. O que é isso? Anafórico, que é um conector o quê, pessoal? Que é um pronome relativo e sempre vai ter um antecedente, tá?